O setor de transporte escolar no Brasil pode ganhar um programa de socorro emergencial. É o que prevê uma proposta em análise na Câmara, e o autor da proposta é o deputado Jerônimo Gergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar com o deputado agora para entender um pouco melhor esse projeto. Deputado, seja bem-vindo. É um prazer muito grande poder participar da programação, Jacene, e ainda mais sobre um assunto tão relevante. Agora começa a ter um ambiente um pouco menos pior, menos negativo, porque as aulas começam a ser retomadas, mas a gente fala de vários setores e eu considero que dois deles foram os piores. O setor de eventos, né, que esse ainda tem muita coisa para acontecer até que possamos tê-lo ativado, e o setor de transporte escolar, transporte turístico por consequência, mas o escolar ainda mais agravado, porque em alguns lugares do Brasil ainda sequer voltaram às aulas, né? Na grande maioria já começa a voltar, mas ainda em algumas cidades tendo novos lockdowns, né? E esse setor ele ficou desde março de 2020 até agora sem sequer poder produzir, poder trabalhar. E foi o setor que menos socorro teve. Ainda que pese uma parte do setor tivesse acesso a algumas linhas criadas pelo governo, a maioria não teve, né? Então, a nossa ideia com o projeto de lei, que está avançando, mas avançando bem menos, né, do que nós realmente imaginávamos que deveria ser o socorro, ele serve muito mais para uma pressão no executivo, né, para que o governo entenda que nós não podemos fazer, mesmo que funcionando a atividade agora, deixar esse passivo para o setor, porque isso quebra as empresas, né? Nós temos maiores, menores, mas todas elas têm a sua dificuldade para ter o capital de giro, para ter conseguido sobreviver, especialmente aquele que é o dono da sua própria van, às vezes só tem aquele veículo, ele mesmo faz o transporte, né? Que não tem sequer uma empresa para ter o acesso a outras linhas que foram concedidas pelo governo federal, né? E justamente, então, fazer avançar o projeto nesse momento, ele tem este objetivo, fazermos uma pressão para que, então, o executivo possa não esperar a aprovação do projeto, mas largar alguma medida, alguma linha que antecipe a tramitação do mesmo e que contemple esse trabalhador, esse empresário que, como falei, sofreu aí pelo menos 1 ano e meio de não ter trabalho, e, consequentemente, não ter renda nenhuma. E o que a gente vê é que, inclusive, o caixa dos governos estaduais, governos municipais, até do governo central, acabou se beneficiando nisso, porque como nós não tínhamos o transporte, em muitos casos, né, o erário não teve que gastar para cumprir essa atividade. Não tinha aula, não tinha transporte. Então, houve alguém que ganhou, a própria estrutura pública ganhou, e que bom que ela ganhou, porque em muitos casos deu para suportar aí medidas importantes. Agora, o trabalhador é que ficou sem essa condição. E, em alguns casos, não, nas cidades menores, muitos deles largaram a atividade, eu conheço vários deles, como na minha cidade de origem, que tinham 2 vans, venderam uma para poder manter a outra ativa. Então, além de tudo, isso vai desestruturar o transporte escolar nesta retomada. E é esse o olhar que a gente quer, através do projeto, cobrar do governo uma ação para um setor tão significativo e tão importante que é justamente o transporte escolar. Nós estamos conversando nessa edição do Palavra Aberta com o deputado Jerônimo Gergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. Ele apresentou um projeto que está em análise na Câmara, é o 1446 de 2021, que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Transporte Escolar. Deputado, o que exatamente prevê esse projeto de benefícios para o setor? A gente sabe que sempre um programa de emergencial de socorro vai dizer respeito aí a linhas de crédito, né? Mas eu queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar esse programa. Ele é muito semelhante com a outra luta que a gente fez, que foi da questão dos ônibus urbanos, né? Do transporte urbano, que o governo acabou concedendo um recurso via municípios, via estrutura dos estados, né, mas mais municipais, para dar um socorro, porque o transporte urbano viveu esse mesmo problema. Menos intenso, porque ele praticamente não parou, né, mas ele teve perdas importantes. Então, a linha do projeto é a criação de um crédito de R$1 bilhão, né, para justamente, via prefeituras e estados,
aqueles empresários que estavam contratados, né, para fazer o transporte escolar possam receber esse crédito como uma readequação daquilo que ele deixou de receber. É um crédito direto na veia, vamos dizer assim, para que ele possa, o tempo parado, não vai ser na integralidade, mas ter suportado isso, não gerando endividamento, porque muitas vezes, como não tinha uma linha com um juro menor, ele teve que buscar esse recurso no mercado. Quando conseguiu, porque em muitos casos ele teve que vender o equipamento para poder se sustentar. Então, é justamente, né, o valor de R$ 1.200 em 6 parcelas, né, consecutivas para cada transportador, para cada trabalhador do setor, para justamente esse 1 bi dar um fôlego para esses empresários. Essas parcelas, deputado, seriam repassadas, então, para essas empresas, sem necessidade de pagamento, é isso? Exatamente, como é uma espécie de corona voucher, digamos assim, né, do transporte escolar, como foi do transporte urbano, né? A gente imagina que, principalmente para aquele que é pessoa física, que tinha o seu negócio, a sua atividade e parou, ele receba esse recurso como um custeio da atividade no período em que ela não funcionou. 6 parcelas, então, de R$ 1.200. Isso. 6 parcelas o montante, né? Certo. Deputado, o projeto é uma proposta que não precisa passar pelo plenário da Câmara, né? Ele tramita em caráter conclusivo, ou seja, com essa característica, só precisa da análise nas comissões. São 3 comissões para ele ser aprovado, né? A de Aviação e Transportes, Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça. O senhor está confiante na aprovação? Tem apoio para aprovar esse projeto? Eu tenho trabalhado paralelo a isso. Eu acho que o ideal, né, é que o governo haja sem que tenhamos que aprovar o projeto, né, porque ele demora ainda a tramitar, precisa sancionar, ele já vem tramitando há bastante tempo, né, mas cada avanço que ele tem, Jacene, nas comissões, ele faz com que o governo tenha que sentar conosco, né? Eu espero que a gente consiga isso, que conforme ele avança, nós consigamos convencer o governo de que uma medida destas não depende do projeto. Se precisar do projeto com o aval do governo, a gente tramita com urgência. Mas o mais importante é que tenhamos a medida, né? Porque talvez muitos da atividade já desistiram e outros tantos vão desistir, né? Então, a gente espera que haja bom senso do governo e uma medida antecipada ao projeto. Se não, a gente está pressionando para que haja a tramitação mais rápido possível. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta mais uma vez. Muito obrigada. Um prazer muito grande poder participar da programação. Nós conversamos com o deputado Jerônimo Gergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.